Fala pessoal do canal Mais Direito, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma semana começando, mais um encontro incrível aqui para poder conversar sobre contratos. Para você que acabou de formar, para você que já formou, para você que atua em várias outras áreas, atua no contencioso e quer entender um pouquinho mais de contratos. É esse o foco que eu tenho dado em várias lives, em vários bate-papos aqui no canal Mais Direito. E o tema de hoje é considerandos. Esse assunto que é extremamente importante, apesar de saber, eu não sou muito... Vocês já me conhecem aqui, sabe como é que eu levo isso? Tem muita gente que não gosta de trabalhar com considerandos. Tem muita gente que questiona se vale a pena, se não vale, acha que atrapalha mais do que ajuda. Eu, particularmente, adoro trabalhar com considerandos. E pouca gente sabe como trabalhar com considerandos e se esquece, de forma geral, que essa é uma excelente forma de você mostrar profissionalismo para o seu cliente. Porque, vamos lá, vamos lembrar, né, gente? Todo lugar que você vai, todo lugar que você trabalha tem inevitavelmente algum contrato. Agora, nesse momento, exatamente nessa hora que você está vendo esse vídeo, algum contrato está sendo formulado, algum contrato está sendo negociado, algum contrato está sendo rescindido, alguma coisa está acontecendo relacionada a contrato. E você, como bom advogado que é, como boa advogada que é, pode, às vezes, estar perdendo essa oportunidade incrível de um novo negócio. De um negócio que, às vezes, as pessoas não prestam tanta atenção quanto deveriam. Todos nós sabemos que a vida é marcada por contratos, que é cheio de contratos, e os advogados eles podem e devem atuar na elaboração, na revisão, na análise de contratos. E uma simples análise de contratos, uma simples elaboração de contratos, uma simples revisão contratual pode gerar uma renda extra para qualquer advogado. E para atuar com contratos, é bom que você entenda todo o contexto, que você saiba todo o funcionamento dele, e uma das formas de você conseguir saber um pouco mais é entender melhor o papel do considerando. Eu conheço muita gente, não é pouca, que se confunde quando se fala em considerando. Pensa que o considerando é ir lá e colocar obrigações, ou o considerando é ir lá e colocar informações relacionadas ao próprio contrato, a cláusulas contratuais. Não. O considerando não é isso. O considerando tem um efeito muito mais forte que isso. O considerando, ele serve para facilitar a interpretação do contrato. Então, ele vai dar o direcionamento necessário para algumas dúvidas que eventualmente as partes tenham na execução dos contratos, ela não aconteça. Eu vou voltar nisso um pouquinho mais para frente, mas por enquanto vamos entender então, dentro disso que eu estou falando, onde que os considerandos se encaixam dentro de um contrato. Vamos lá. Você vai imaginar um contrato aí, qualquer pedaço de papel, um contrato de guardanapo, aqueles contratos mais complexos possíveis, que lá na ponta, lá no título, ele vai começar com o nome do contrato, geralmente. Depois vem as partes. Depois vem os considerandos. As partes querem assinar esse contrato considerando que as partes desejam assinar esse contrato e se submetem a todas as regras que vierem abaixo, considerando que esses considerando, gente, eles servem para fazer esse alinhamento, eles servem para poder fazer esse desenho do que vem de importante, de como será a interpretação do contrato, do porquê as partes resolveram firmar esse contrato. Se você souber disso bem feito, pode ser que você decida não utilizar considerandos. Não tem problema nenhum. Muitos dos meus contratos eu também não utilizo. Mas em alguns contratos eu não abro mão dos considerandos de forma nenhuma. Porque são os considerandos que muitas vezes vão dar o direcionamento interpretativo daquele contrato. E isso é necessário. Sabe, tem aquela importância, tem aquela jogada importante, o dizer como que todo mundo tem que entender efetivamente os contratos. Então, a partir do momento que a gente sabe que o mercado de contratos é absolutamente grande e que a gente sabe onde está o contrato,
vamos tentar, os considerandos, né, onde que os considerandos estão, vamos tentar entender melhor como que a gente poderia utilizar esses considerandos. Porque vamos imaginar uma situação específica de um contrato que nós tenhamos que assinar, que nós tenhamos que elaborar, que nós tenhamos que fazer, e a gente não sabe se aquele momento naquele contrato precisa ou não de fazer a inclusão de uma cláusula de considerando. O que a gente precisa imaginar? As cláusulas de obrigações, elas são claras o suficiente? Elas detalham tudo que é necessário? Ou tem algum fator, algum toque, algum estalo de dedo que eu não consigo incluir no contrato, mas que é muito importante para que aquele contrato seja assinado? Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo que vocês poderiam trabalhar é, olha, eu estou comprando, vou pegar a caneta aqui, ó. Eu sou um distribuidor dessa caneta e você é um lojista. E a gente está fazendo um contrato de fornecimento qualquer. O contrato de fornecimento entre eu e você, o fabricante dessa revista, ele não vai querer participar desse contrato. Mas é imprescindível que esse fabricante continue produzindo essa caneta, que esse fabricante tenha ciência dessa negociação que a gente está fazendo, tenha todos esses pontos de necessidade. Então, no contrato entre nós dois, o que nós iremos fazer? Considerando que o fabricante tal produz a caneta Makuro e a caneta é produzida por ele tem a ciência desse contrato e a continuidade da produção e o contrato de fornecimento entre eu, Franco, que sou o distribuidor da caneta, e essa caneta é imprescindível para que esse contrato entre mim e você, ele tenha sequência. Então, a gente relacionou um terceiro, relacionou um fato externo, relacionou algo que, em princípio, não tem tanta relação como aquela relação contratual entre nós dois, mas ela é essencial para que a relação contratual entre nós dois seja válida. Isso acontece muito, por exemplo, numa operação de trespasse de uma franquia. Franqueadora não assina contrato de trespasse, mas é importante que a franquia tenha ciência ou que o contrato de franquia continue para que aquela relação, para que aquela venda de estabelecimento ela seja eficaz, porque senão o comprador vai comprar nada, vai comprar ar. E eu tenho certeza que essa não é a ideia de qualquer franqueador. Eu, particularmente, gosto muito de usar os considerandos para poder fazer essa demonstração da importância do que acontece efetivamente naquela relação, mas que não pode fazer parte do contrato. Franco, isso não seria mais interessante colocar nas declarações? Eu acredito que não. Tem alguns fatores, tem alguns pontos que nos trazem a assinatura e a inclusão dessas informações, sim, nos considerandos, antes que o contrato seja efetivamente, antes que entre efetivamente nas cláusulas contratuais. Olha, vamos lá no exemplo da caneta. Considerando que eu sou o fornecedor da caneta da marca Makuro e considerando que eu passaria a vender a você uma determinada quantidade X dessa caneta, esse contrato depende ou dependerá da relação que houver entre o Franco e a Makuro. Porque, imagina, se eventualmente... Franco, mas isso você pode colocar numa cláusula de rescisão do contrato? Posso, lá embaixo eu posso colocar isso numa cláusula de rescisão também. Só que isso me permite facilitar a interpretação, porque às vezes a Makuro, ela pode não suspender a fabricação, mas ela pode alterar o modelo, ela pode fazer alguma coisa que tenha repercussão diretamente na minha contratação. E tendo essa repercussão direta na minha contratação, eu preciso, meu caro e minha cara, fazer algum tipo de adequação. Eu preciso ter uma interpretação muito sequencial, quando eu for avaliar esse contrato, de que a minha relação com a Makuro ela é importante para esse contrato nosso e que eventuais alterações nessa contratação minha com a Makuro podem refletir, sim, na minha contratação contigo. Então, esse é um exemplo claro de considerando. Eu posso colocar um outro considerando, por exemplo, considerando que o veículo que está sendo comprado ele já foi furtado.
Isso eu estou deixando claro ou dando uma notícia prévia de que as partes têm algum conhecimento daquilo e que, apesar disso, elas quiseram negociar. Franco, isso eu também posso colocar nas declarações. A gente vai ver em outro vídeo, aqui vai ser uma série de vídeos, que as declarações, elas podem ter esse intuito, só que a gente pode trabalhar as declarações de uma maneira ainda mais profissional e que faça esse destaque de uma maneira efetiva, muito diferente dos considerandos. Franco, então como que eu diferencio considerando de declarações? As declarações, elas têm muito mais a ver com uma cláusula, com uma garantia de que aquelas informações que estão sendo ditas são verdadeiras do que uma cláusula de considerandos. Então, a cláusula de considerando, ela vai dar um indicativo muito mais de forma de interpretação e a cláusula de declaração, ela vai dar um indicativo muito maior de garantia, de segurança, de que aquilo que está escrito, aquilo que está ali refletido naquela cláusula, ela é uma verdade. Então, por exemplo, a parte declara que tem condições para atuar neste ramo. Poderia ser, por exemplo, lá na cláusula de considerandos. Então, vamos trabalhar isso de uma maneira mais clara, tá? Para vocês entenderem. Então, eu já expliquei para vocês a cláusula de considerando. Não é bem uma cláusula, tá? Aquela parte introdutória ali de considerando. E a cláusula efetiva de declarações, que geralmente em contratos um pouco mais complexos existe. Quando a gente fala, então, na cláusula, no item considerando, a gente quer dar um direcionamento na interpretação. Olha, sempre que você for interpretar esse contrato, leve em consideração que para a assinatura desse contrato, as partes queriam aquilo. Elas levaram aquilo em consideração. Elas levaram em consideração que uma não detém a posse, que a outra, que tem um terceiro que pode atrapalhar o negócio, que se tiver que interpretar, elas estão levando em consideração a ou B, que está levando em consideração, por exemplo, apesar de ser fabricante de prédio, não tem habitualidade em construir hotéis de luxo. Então, está levando em consideração que ela sabe construir prédio, então ela sabe construir um prédio de hotel, mas ela não sabe um outro detalhe de um hotel de luxo. Então, se tiver algum problema lá na frente, na hora da construção, na hora da entrega da obra, que não tinha um detalhe relacionado ao hotel de luxo, as partes terão que levar isso em consideração. Franco, mas e se? E se? Não, isso está lá no considerando. Isso está lá no considerando. Isso foi levado em consideração pelas partes, por isso está no considerando. Então, o considerando vai levar a interpretação, vai facilitar a interpretação do contrato e vai dar um direcionamento para a interpretação do contrato. E aí, fazendo essa diferenciação para vocês, quando a gente fala das declarações, as declarações elas vão servir para uma garantia efetiva. Uma garantia de que a parte tem aquele documento, de que a parte tem aquela certidão, a garantia de que a parte tem todos os atestados de capacidade técnica necessários, de que os envolvidos ali naquela negociação, ou um ou outro, geralmente declarações, ele é direcionado para uma das partes, de que a parte não tem nenhuma ação em curso contra ela, que possa implicar em fechamento, encerramento das atividades, que ela tem todas as capacidades técnicas para poder efetivamente se desenvolver. Então, perceba essa diferenciação entre o considerando, que vem lá no começo, dando direcionamento interpretativo, e as declarações, que são um retrato que mostra o seguinte: olha, aqui neste contrato, a parte está falando que ela tem condição de fazer isso. Então, não é característica de interpretação, é uma demonstração clara e real de eficiência, de capacidade. Então, essa é a grande diferença entre essas duas cláusulas que eu vejo muita gente errando. O considerando dá um direcionamento de interpretação e a declaração dá um direcionamento de aclareamento daquela situação real. Está aqui, eu consigo, eu sou assim, eu tenho essas características. Eu também vejo muita gente errando o considerando com a cláusula de obrigações. Vamos diferenciar. Considerando, já ficou muito claro para você que, de novo, apesar de muita gente criticar, eu acho uma maneira muito eficiente de você facilitar a interpretação, ainda mais e, sobretudo, agora,
com a Lei de Liberdade Econômica, que dá uma liberdade, uma característica interpretativa mais clara para o que as partes tiverem colocado dentro do contrato. Por outro lado, nós temos, então, interpretação aqui, e, por outro lado, nós temos a cláusula de obrigações. A cláusula de obrigações é, faça isso, faça aquilo, você deve fazer assim, você deve fazer assado. Então, perceba, não é nenhuma questão de interpretação. É uma questão de obrigação, é uma questão de o que fazer, o como fazer, o que você deve fazer. Faça isso, faça assim, faça assado. É essa que é a grande ideia. Então, eu acho que fica muito claro quando a gente tem essa diferenciação entre considerando e obrigações, ou deveres, ou responsabilidades. Aqui a gente vai falar, se acontecer qualquer coisa, leve esses pontos em consideração para interpretar o contrato. Aqui o que a gente vai fazer é, faça assim, faça assado. Faça dessa forma ou daquela forma. E aí a gente vai ter o direcionamento, então, aqui nesse bate-papo rápido, a gente já viu que nós temos aqui o considerando lá em cima, isso no contrato mais desenvolvido, mais adequado. Depois nós vamos ter uma cláusula de obrigações, que faz parte de todos os contratos, nós já mencionamos aqui em várias aulas nessa série sobre contratos que eu estou desenvolvendo para vocês, advogados e advogadas, que ainda se sentem um pouquinho inseguros trabalhando com contratos, para poder tentar trabalhar e entender esse contexto todo. E vocês já viram nesses outros vídeos que eu já passei por aqui, que as obrigações, elas estão presentes em todos os contratos. Como outras cláusulas, como as próprias partes, como o foro, como o prazo, como o preço. A cláusula de declarações, por sua vez, ela é uma cláusula já mais avançada, que não faz parte de todo o contrato, que faz parte de alguns contratos um pouco mais complexos, e ela serve para poder deixar claro o intuito e a certeza que as partes têm naquele envolvimento, naquela negociação. Mas, Franco, só em contratos complexos que eu vou usar declarações? Não, você poderia utilizar, por exemplo, a declaração em um contrato de compra e venda de veículo, até mesmo de veículo, até mesmo de imóvel, de prestação de serviço. Olha, numa declaração, vamos colocar que você é cliente, por exemplo, e está fazendo a contratação de um escritório de contabilidade. Você pode exigir que lá no escritório de contabilidade, que o escritório de contabilidade ele precisa ter todas as condições, todas as regras, você pode exigir que ele inclua uma declaração que declaro para todos os fins que tenho registro no CRC, declaro para todos os fins que os contadores e técnicos em contabilidade são formados e têm todos os itens específicos e que têm todo o conhecimento da legislação brasileira. Declaramos que temos o acompanhamento, que temos sistemas de acompanhamento e atualização de todas as regras legais possíveis. Então, é mais uma declaração, hoje eu tenho. Isso vai servir para quê? Para lá na frente, eles não poderem falar algo do tipo, opa, você sabia que eu não tinha, que eu tinha alguns profissionais aqui que não eram contadores. Não. Isso está lá na declaração. Agora, o considerando poderia estar lá no começo. Então, vamos nesse mesmo escritório, nesse mesmo contexto aqui, trabalhar com o considerando. Olha, considerando que o meu escritório de contabilidade não está habituado a trabalhar com escritório de advocacia. Pronto. Então, se tem alguma regra voltada para escritório de advocacia, o que vai acontecer? Esse escritório de contabilidade vai poder virar e falar, peraí, você está me falando isso, mas você sabia. Isso daqui a gente tem que levar em consideração esse fato para todo e qualquer ponto de interpretação desse contrato. Eu te avisei lá atrás. Nós, inclusive, levamos em consideração para todo o contrato, para toda a nossa negociação, que eu até então não trabalhava com escritório de advocacia. Então, percebam, o considerando vai lá para cima para facilitar a interpretação de todos. A declaração ela vai servir como um retrato daquela situação para evitar escusa de responsabilidade. E escusa de responsabilidade, infelizmente, é muito comum. De forma geral, as cláusulas de declarações, que não são muito o objetivo desse vídeo, elas estão voltadas para questões reais ali daquele momento, sobretudo em termos de capacidade técnica ou em termos de certidão.
Então, isso é extremamente importante. E, Franco, quais são as vantagens de se usar um considerando? Tem muitas vantagens, mas sem dúvida nenhuma, uma das maiores vantagens que eu posso te falar claramente hoje e nesse vídeo, hoje ou quando você assistir esse vídeo, se refere à facilidade interpretativa. Além de dar uma demonstração mais profissional, você não vai precisar repetir ou mencionar em alguns momentos do vídeo algumas informações. Então, por exemplo, se você tem uma cláusula lá em cima, considerando que eu já comentei no começo desse vídeo, considerando que eu sou o distribuidor da Makura e eu dependo do meu contrato com ela para continuar te fornecendo esse produto, eu não vou precisar repetir a todo momento que, por exemplo, lá na cláusula de rescisão contratual, este contrato poderá ser rescindido sem qualquer penalidade, caso a Makura rescinda o contrato com o Franco. Se eu não tiver o considerando, eu vou precisar explicar isso lá embaixo ou eu vou correr o risco de ter algum tipo de penalidade. Se eu tenho lá em cima o considerando em relação a Makura, faz sentido eu incluir uma cláusula de rescisão desse tipo, curta e grossa, que se houver a rescisão, acabou, porque eu tenho lá no considerando e eu tenho aqui embaixo. O contrato você tem que interpretar olhando daqui, deixa eu fazer certinho aqui, ó, daqui até aqui. Então, o contrato você olha ele sempre como um todo. E ao olhar como um todo, se você tem essas cláusulas que vão se complementando, isso vai facilitando imensamente o entendimento. Então, o considerando, além de denotar maior profissionalismo, facilita a interpretação e faz com que seu contrato fique mais organizado. Então, use considerando, mas use considerando com moderação. Não é para você simplesmente sair colocando. Vamos imaginar de novo, no meu contrato, no contrato que nós dois temos, de que eu vou te revender, vou te vender produtos da Makura. Eu não estou recebendo dinheiro nenhum da Makura não, tá, gente? Eu nunca nem tinha ouvido falar essa marca, apesar de gostar muito dessa caneta. Eu nunca tinha ouvido falar na marca Makura efetivamente. Aliás, não é marca Makura, não. Makura é o modelo, da Pentel. Acho que é Pentel. Paradas à parte aqui, meu caro e minha cara. A partir do momento em que nós temos um contrato um contrato com esse contexto todo que eu comentei com vocês, a gente vai ter um contrato que ele vai ser muito mais organizado. A utilização do considerando vai ser efetivamente uma demonstração clara de que você sabe o que está fazendo. Só que se você colocar um considerando lá, como eu estava falando, considerando que você tem interesse em comprar e eu tenho interesse em vender. Poxa, para que você vai colocar um considerando desse? Me explica. Para quê? Você não tem por que colocar um considerando desse por uma questão lógica. Se nós estamos fazendo um contrato, eu quero vender e você quer comprar. Considerando não serve para isso. Considerando não serve para falar questões óbvias. Considerando que temos interesse em um contrato por prazo determinado, mas, meu filho, isso não está lá embaixo. Não está lá embaixo. Poderia fazer sentido algo do tipo, considerando que o contrato com a Makura, que é a fabricante, entre Franco e Makura, é um contrato por prazo determinado. O contrato que nós firmarmos deverá seguir todo o prazo de contratação da Makura. Beleza. Então, considerando o prazo lá de cima, o nosso contrato vai ter uma relação temporal com este contrato. Aí faz sentido. Isso não é uma questão óbvia. Isso é uma questão que precisa ser clara. Questões óbvias não precisam constar. E questões óbvias, menos ainda, precisam constar Pessoal, só de separar, tá? Eu estou me referindo aos considerandos. Questões óbvias não precisam constar dos considerandos. Questões óbvias podem e devem constar lá embaixo. Por exemplo,
a caneta, é uma questão óbvia, mas ela vai ser parte do objeto, que nós já vimos aqui em outro vídeo também, em outros vídeos, como fazer a elaboração da cláusula de objeto. Então, eu vejo nesse aspecto específico, gente, muita gente errando. Muita gente coloca o óbvio como cláusula como cláusula de considerando. O óbvio não faz parte do considerando. O que você deve dizer no considerando é contexto interpretativo. Então, não precise dizer coisas do tipo, considerando que você quer comprar o carro e eu quero vender o carro, considerando que você precisa de um serviço jurídico e eu sou advogado. Entende? Não. Aí, só que, por outro lado, algumas coisas mais específicas, elas podem fazer diferença. Elas podem fazer diferença, por exemplo, você está me contratando e eu não sou da advocacia penal. Considerando que Franco não advoga em penal. Ponto. Beleza, isso ajuda. Porque lá embaixo, se tiver algum tipo de detalhamento, Franco, você não sabia disso. E você sabia que eu não tinha tanta segurança, porque a gente colocou lá no considerando. Isso deve ser levado em consideração na hora da interpretação. Agora, se o contrato é de advocacia empresarial, você não precisa colocar, considerando que Franco atua com advocacia empresarial. Pô, não precisa. Não precisa, não tem essa obrigatoriedade. Ah, Franco, mas não é óbvio. Não é óbvio, mas faz parte do contrato de advocacia. Então, a exceção ou o que precisa de uma especificidade ou o que não é óbvio que vai constar, como, por exemplo, que eu não atuo com advocacia penal. E se que eu não atuo com advocacia eleitoral, que eu não atuo com uma série de outros ramos do direito. E isso vai dar um direcionamento na hora da interpretação do contrato. Então, não digo óbvio. O óbvio é desnecessário. Exceções são importantes. Exceções podem ser incluídas no considerando, Franco? Pode. Ô, Franco, então como é que você faz para poder organizar? Mais ou menos o seguinte. Toda vez que eu estou elaborando um contrato, eu faço um brainstorm. Eu pego um papel e vou colocando no papel todos os pontos que são importantes. Todos. Toda a situação fática daquelas partes. Vou colocando tudo num papel. Brainstorm total que eu vou fazendo comigo mesmo. Depois eu vou separando o que tem que fazer parte do contrato e o que não tem que fazer parte do contrato. O que não tem que fazer parte do contrato, geralmente é a historinha. Geralmente são fatos que não dizem respeito ao contrato. Dessa historinha que ficou na lateral, que ficou no outro papel, eu vou relacionar elas e vou tentar entender quais daqueles pontos da historinha podem alterar a interpretação contratual. Daquilo que faz parte da historinha, que é importante você como advogado, você como advogada saber, mas que você não vai precisar colocar aquilo no contrato, você pode pensar que alguns daqueles pontos que você fez no brainstorm, que fazem parte da historinha, podem fazer parte do considerando. E aí você vai pensar nisso e vai ver se faz sentido incluir no considerando. Agora, óbvio, eu já falei também aqui em outros vídeos que o contrato, o melhor contrato, não é aquele que você faz pensando só no seu próprio umbigo, no umbigo só do seu cliente. É um contrato que você faz de maneira estratégica, pensando e protegendo todos os interesses do seu cliente, sim, mas que faz ele de uma maneira equânime. E aí, fazendo de uma maneira equânime, eu acabei de mencionar estratégica, você, como advogado do seu cliente, tem que pensar naqueles pontos da historinha que farão sentido para o teu cliente. Então, se o seu cliente é o advogado Franco, você vai fazer sentido você colocar, considerando que o Franco não advoga com a advocacia penal. Se o seu cliente é o Franco naquele contrato com a Macuro, o que você vai fazer constar é considerando que Franco que há um contrato de fornecimento entre Franco e Macuro. Agora, se o seu cliente é outra parte, que não o Franco, talvez não faça sentido você incluir isso no considerando. Deixa para outra parte colocar.
talvez não faça sentido. Franco, você falou que tem que ser equânime. Tem que ser equânime, mas você tem que ser equânime pensando também no seu cliente. Você não tem que fazer isso para prejudicar outra parte. Nunca inclua ou exclua uma parte ou algo agindo de maneira antiética. Nunca. Mas numa formatação dessa, que consta no considerando, o considerando ele pode ajudar na interpretação. E aí a interpretação você tem que fazer constar sempre que aquela interpretação for favorável ao teu cliente. Então, esses pontos você sempre deve levar em consideração na hora de elaborar um contrato. O mercado está aí, o mercado está à sua espera, e aqui no canal Mais Direito eu compartilho com vocês ideias para vocês transformarem sua carreira jurídica elaborando, revisando, analisando contratos. Então não deixe de se inscrever no canal, tá ali, não deixe de acompanhar os vídeos e não deixe de comentar aqui também o que você pensa a respeito de tudo isso que eu falei nesse vídeo. Um abraço, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.